estava no seu melhor momento no São Paulo, né? Você que foi para o Atlético Paranaense, esteve no Fluminense. O São Paulo é muito diferente em relação a esses clubes mesmo que você trabalhou? O São Paulo é diferente, é difícil você falar cada clube tem sua característica. O Atlético é um grande clube, o Fluminense também é um grande clube. Eu sou grato por ter passado tanto em um como no outro. Porque lá que eu fui também melhorando o meu jeito de ver o futebol, as coisas que eu precisava aprender. Então, os resultados não vieram, mas assim, teve desempenho tanto em um como no outro. Consegui ir aprofundando as minhas convicções, mudando uma coisa ou outra que precisava ser mudada e aprendendo. O Atlético teve uma função importante na minha vida. Lá eu conheci também um grande personagem, que virou meu amigo, que é o seu Mário Celso Petralha. Então, pessoas com que você aprende sempre são importantes. E lá eu tive esse privilégio de trabalhar com o seu Mário, que, aliás, Mário, acho que chama Mário e passa de 70 anos, vira meu amigo, viu, Vânia? E no Fluminense também foi um time de massa que você jogou, também tive o privilégio de jogar. A gente fez um trabalho bonito no Fluminense, de recuperação de muitos jogadores, e que por algum motivo o Campeonato Brasileiro os resultados não vinham. Era muito ilógico o Fluminense jogar o que jogava e a gente colher os resultados que a gente estava colhendo. Embora tivesse ido bem na Copa do Brasil e estava muito bem na Sul-Americana. E o São Paulo é um time que está sedento por ganhar títulos, pelo tempo que está aí, que passou já desde 2005, praticamente, que não ganha um título importante. E tem uma baita de uma estrutura, é um dos maiores clubes do mundo. No Brasil é o time que tem os maiores títulos, tricampeão mundial, tem essa quantidade grande de campeonatos brasileiros. E é um time que tem uma diretoria atuante, que promove, oferece tudo que um jogador precisa com a estrutura que o São Paulo tem para poder evoluir na carreira, para poder render dentro do campo. Eles conseguiram também fazer um time, um elenco, contratar um elenco que um eixo central de caráter muito positivo. São jogadores muito determinados, jogadores experientes, mesclando com os jogadores de Cotia, que é uma fábrica muito poderosa, é um grande alicerce do São Paulo, a base. Então o São Paulo veio se preparando. E nesse tempo também que veio sem ganhar, acho que o São Paulo foi criando casca, foi sedimentando e mudando, sedimentando algumas coisas positivas e tentando achar os melhores caminhos para voltar a vencer. Então o São Paulo, o tempo foi passando e ele não foi ficando parado. Quando a conquista não vem, acaba mexendo com o clube todo e todo mundo está se movimentando todo esse tempo para poder achar a solução e ganhar os títulos que a torcida precisa e merece. Pois não, Garrafa. Ô Diniz, feliz Páscoa para você, para a família. Feliz Páscoa, Garrafa. E diariamente cobrindo o São Paulo, quando surgiu o nome de Daniel Alves, a gente estava lá na sala de imprensa, foi encarado como uma brincadeira. Imagina, o Daniel Alves vir jogar no São Paulo, como a gente acabou fazendo aqui agora. Eu vi, depois já tá recuando, né? Então, não, eu disse. Ele fala por ele, né? Então todo mundo falou, não, porque imagina, o Daniel Alves vai deixar a Europa para vir jogar no São Paulo? Tá aí o Daniel Alves jogando no meio campo, queiram ou não. É o meio campo do São Paulo. Então, a notícia que agitou hoje foi essa declaração do Lugano, que é um homem da diretoria do São Paulo. Então eu transfiro a pergunta para você. Você acha que é realmente um sonho, uma utopia, é para dar risada à possibilidade do Cavani no São Paulo? E se você me permite, uma segunda questão, um passarinho, eu moro ali perto do CT, um passarinho voou por sobre o CT e viu alguns jogadores. Confesso a você que esse passarinho não me disse quais jogadores, nem se eram das categorias de base ou não, mas um grupo aí de 6 ou 8 jogadores quase todo dia no campo do São Paulo. Tem gente treinando por lá, e isso foi colocado até à disposição do São Paulo. O que você pode nos passar sobre essa movimentação de alguns pequenos grupos de jogadores se movimentando no CT e essa utopia ou não do Cavani no São Paulo, Diniz? Ô, Garrafa, feliz Páscoa para você também, prazer falar com você. Não existe utopia do Cavani, como o Vampeta falou, o São Paulo, as condições para se trazer um grande jogador no futebol brasileiro já aconteceram algumas vezes. Quem imaginou que o Ronaldo Fenômeno ia vir para o Corinthians naquela ocasião? Quem imaginou que o Daniel Alves ia aparecer no São Paulo? E quanto ao Daniel não ter mercado na Europa, isso aí é mentira, porque ele tinha mercado e tem mercado até hoje. Ele é um cara que produz, é um cara que ele veio da lesão no Paris Saint-Germain, imediatamente ele foi passando a ser aproveitado pelo Tuchel no meio de campo, jogando um pouquinho mais aberto, mas fazendo
compor no meio de campo, e ele tinha mercado sim na Europa e tem até hoje. E ainda mais pelo que ele está jogando no São Paulo, a tendência é que o mercado dele, apesar da idade, se abra cada vez mais. Em relação ao Cavani, sempre é uma possibilidade. Eu não sei se o São Paulo vai trazer ou não. Assim, essa engenharia financeira ela é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. E se ele pudesse vir, é claro que todos ficariam felizes. Em relação a jogadores estarem treinando, que o São Paulo disponibilizou o CT, mas não tem contato com ninguém, os jogadores têm um circuito armado. Pelo que eu sei, e eventualmente os jogadores iam treinar assim separados, não grupos de jogadores. E aí um jogador usava o campo, o espaço aberto, com o circuito que estava montado pelo pessoal da preparação física e utilizava as dependências do clube, mas sem contato com o roupeiro, sem contato com ninguém. Eles iam com o seu carro, faziam o treinamento, em vez de treinar em casa, ia lá e usava as instalações do clube, mas não em grupos, sempre individualmente. A última pergunta do Marcelo Bacejo. Fernando Diniz, Marcelo falando, prazer falar com você, boa noite. Gostaria de saber, Diniz, se o elenco do São Paulo, o vestiário do São Paulo internamente, é o melhor clima que você já teve de lidar aí nessa sua carreira como treinador. Recentemente, em entrevista, o Daniel Alves falou que preferia até você do que o Guardiola quando teve que escolher entre um dos 3 treinadores com quem ele trabalhou. O Pato também comentou que tem aprendido muito com você. Enfim, os jogadores são só elogios quando tem que falar sobre o Fernando Diniz. Então eu queria saber se esse elenco do São Paulo é o melhor elenco com quem você já trabalhou, se não tem nenhum problema de vestiário, enfim. É difícil você falar, as comparações elas são quase sempre ruins, então não dá para você falar isso e desprezar os outros times. O que eu posso falar é que o São Paulo tem um ambiente magnífico, não é porque o momento agora é um momento que a gente está sendo mais elogiado que criticado, mas a gente já foi mais criticado que elogiado. E nos momentos que você é criticado, o elenco é criticado junto, que você vê a força do elenco, a força do ambiente que se promove dentro do clube. E nos momentos mais agudos, principalmente do ano passado, é um elenco que sabe conviver muito bem, que não tem uma alteração de harmonia dentro do elenco quando os resultados ruins apareceram no ano passado e a gente estava sob pressão. Muito pelo contrário, nesses momentos mais agudos, os jogadores acabavam se reunindo, buscando mais energia, mais força e acabaram dando conta do recado. E quanto aos elogios dos jogadores, eu fico muito feliz e eu costumo dizer que o jogador acaba gostando de quem gosta deles. O Vampeta está aí, ele conviveu comigo, foi meu presidente lá no Audax, sabe da entrega que eu tenho nos treinamentos e do cuidado que eu tenho com o jogador. Eu gosto de cuidar dos jogadores e um dos meus maiores prazeres no futebol é fazer com que os jogadores eles evoluam, que eles acabem ganhando mais condição, que eles saiam de um patamar e atinjam outro patamar. E dessa forma, você fazendo isso com todos ou quase todos, você acaba tendo um time cada vez mais forte e competitivo.